Boa tarde, gente. Boa tarde a todos e todas. Enquanto o pessoal vai se assentando aí, a gente vai dando início aqui ao seminário da casa, né, o seminário do SEBRAP. Meu nome é Camila Rocha, eu sou pesquisadora aqui do SEBRAP, sou também diretora científica do CCI SEBRAP, e hoje vou coordenar aqui então esse seminário. A gente está, enfim, muito feliz que a casa está cheia, né? Quer dizer que despertou bastante interesse. E eu acho legal porque é um tema realmente muito importante para a gente de ser discutido. É, Bom, então vamos lá, eu vou contar um pouco, né, como foi organizado esse seminário em especial. O professor Marcos Nobre, né, que é professor titular de filosofia política da Unicamp e também diretor, né, do CCI SEBRAP, escreveu um texto na revista Piauí, foi publicado em junho, né, Marcos? O texto se chama O que vem depois do neoliberalismo, e basicamente o texto ele anuncia duas grandes questões que são muito fundamentais, não só para os debates, né, enfim, que a gente faz aqui no CCI SEBRAP, no SEBRAP, mas também para o Brasil, obviamente. Então, a gente fica muito honrado, né, que a professora Maria Hermínia, né, professora emérita de Ciência Política da USP, né, esteja aqui para comentar, né, o texto do professor Max Nobre, e também aqui ao meu lado o Sérgio Fausto, que é diretor-geral da Fundação Fernando Henrique Cardoso, que também aceitou gentilmente o nosso convite para debater esse texto do Marcos Nobre. Então, enfim, queria de novo dar as boas-vindas a todos vocês por terem vindo aqui hoje e avisar que o seminário ele não vai ser transmitido ao vivo, mas ele vai ser gravado e depois ele vai ficar disponível no canal de YouTube do SEBRAP para quem quiser assistir depois. Então, é isso, gente. Vou passar a palavra para o Marcos, tá bom? Ele vai fazer uma exposição, então, do texto e depois vou passar a palavra para os convidados debater. Vou ligar aqui para não exceder muito. É um grande prazer, uma grande alegria estar aqui. Agradecer ao SEBRAP pelo convite, agradecer à revista Piauí por ter recebido o meu texto e por ter participado da promoção dessa discussão. Agradecer a Camila, agradecer a professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, ao grande colega Sérgio Fausto, pela disponibilidade para discutir esse texto. É, é um texto, como já foi dito no Foro de Teresina, um tanto denso, e denso significa que ele tem muitos temas. Então, eu vou tentar apresentar aqui alguns desses temas, simplesmente para a gente poder começar a conversa, né? Ver quais desses temas seriam interessantes de a gente retomar. Antes mesmo da crise de 2008, a gente já tinha um problema no nível do que se costuma chamar de governança global, né? Em geral, a governança global ela está ligada muito à governança econômica global, então a gente sempre ouve referências obrigado, a órgãos como o FMI, ou o Banco Mundial, ou a Organização Mundial do Comércio, e assim por diante. Então, já antes da crise de 2008, já estava claro que tinha problemas nessa governança global, em especial por causa da ascensão da China. A ascensão da China tinha mudado a correlação de força internacional e ela exigia um reposicionamento. Foi a partir da pandemia de Covid-19 que eu acho que se reuniram dois chamamentos que já estavam sendo construídos antes, que é o chamamento por uma nova governança econômica global e um outro chamamento para uma reorganização do próprio capitalismo que deixasse para trás o neoliberalismo. Aí muita gente me pergunta, mas assim, como assim tem algo depois do neoliberalismo? A gente continua no neoliberalismo, né? Bom, essa é uma questão para ser discutida, né? Existe mesmo um depois do neoliberalismo ou nós estamos afundados no neoliberalismo e dele não sairemos? Isso tudo que eu disse para vocês, eu não estou dizendo que foram acadêmicos que disseram isso, não estou dizendo que foram pessoas
que não façam parte das elites globais. Pelo contrário, esse chamamento para ir para além do neoliberalismo depois da Covid foi feito, por exemplo, pelo fundador do Fórum Econômico Mundial, né, o Klaus Schwab. O chamamento para um novo Bretton Woods, ou seja, uma nova governança global, em particular uma governança econômica, foi feita pela diretora-geral do FMI e foi repetida pelo secretário-geral da ONU. Então, tanto o Fórum Econômico Mundial quanto o FMI fazem esse chamamento em 2020 e Antônio Guterres, o secretário-geral, repete isso em 2023. Então, quando a gente vai tentar pensar essa crise atual do neoliberalismo comparada com 100 anos atrás, quando nós tivemos a crise do liberalismo, né? Que é a comparação que vem imediatamente à cabeça, a gente já tem de cara uma diferença muito importante, que é não existe uma alternativa pós-capitalista implantada e imitável, não é? Podemos discutir o que é a China, é um bicho difícil de classificar, nós não sabemos bem o que é a China, mas não podemos comparar a China com a então União Soviética, não é? A União Soviética ela tinha um enraizamento num movimento internacional, estava implantado e tinha um modelo, digamos, exportável, imitável por outros países. Não é o caso da China, pelo menos até agora. Então, o fato da China ter adotado um caminho diferente a partir da década de 70 foi justamente o que fez com que ela conseguisse evitar o destino do bloco soviético, né, no começo da década de 1980, depois da queda do Muro de Berlim. Então, quando a gente não tem essa alternativa pós-capitalista, isso não significa que não existam elementos comparáveis com a situação de 100 anos atrás, ou seja, não significa que não existam projetos inconciliáveis em disputa, né? E eu insisto sempre que esses projetos eu implico com a palavra polarização. Polarização é você estar no mesmo campo magnético. Nós estamos falando de dois campos diferentes, nós estamos falando de dois projetos de mundo diferentes. Eles são incompatíveis e inconciliáveis e não tem acordo e negociação que os leve a um terreno comum. E, no entanto, esse terreno comum, ele existe. Esse terreno comum é o neoliberalismo. Porque, no fundo, se a gente for comparar a divisão política atual que eu faço, que eu caracterizo como sendo aquela entre uma direita sem medo de se aliar à extrema-direita e algo que eu chamo de um novo progressismo, essa divisão, na verdade, é uma divisão para discutir o que deve ser mantido e o que deve ser jogado fora do neoliberalismo, certo? Então, existe, de fato, algo em comum com essas duas posições. Isso também pensando na comparação com 100 anos atrás, nos leva também a pensar que o risco de um conflito bélico generalizado está presente, certo? Especialmente se a direita sem medo conseguir vencer nos países ainda democráticos. Qual é o significado, então, para mim, desse duplo chamamento? É um chamamento para uma reforma do padrão de funcionamento do capitalismo e um chamamento para uma reforma da regulação, né, da governança desse capitalismo. Esse duplo chamamento, ele vem de uma das duas partes da divisão, ele vem da parte progressista. Então, essa proposta de um novo Bretton Woods vem daí. Essa proposta de um novo Bretton Woods, na verdade, é a proposta de uma transição dentro da ordem. Aí você fala, bom, mas quando muda o capitalismo, é sempre transição dentro da ordem, certo? Não, continua sendo capitalismo. Pois é, mas 100 anos atrás existia uma alternativa pós-capitalista que não tem agora. Então, a transição dentro da ordem, que está sendo proposta pelo novo progressismo, ela tem uma peculiaridade, eu acho, que ela pretende imitar o senso comum de como foi que o neoliberalismo ele mesmo se implantou.
tá? Então, por isso que é tão importante a gente entender o que é, o que foi, o que está sendo, já tendo sido, né, como vocês quiserem, do neoliberalismo, para poder entender que tendências existem agora para configurações pós-neoliberais. Que vejam, o senso comum que se estabeleceu a partir da segunda metade da década de 2010, não só na bibliografia sobre neoliberalismo, mas também no debate público, que foi mais ou menos assim. Teve uma crise do neoliberalismo lá, do liberalismo lá em 1929. A partir daí, essas pessoas se organizaram, os liberais se organizaram para uma contraofensiva futura, fizeram até um colóquio em Paris, em 1938, em que surgiu pela primeira vez o termo neoliberalismo. Veio a guerra, se reuniram novamente numa sociedade na Suíça, em Montpellier, e formularam ali um projeto, que era um projeto neoliberal, e depois começaram a ocupar as instituições, certo? É, esse é o senso comum sobre como aconteceu a ascensão do neoliberalismo. Quando a gente vai examinar a literatura de perto, a gente vê que não foi assim que o neoliberalismo se implantou. Mas esse é um pouco o senso comum. E o que o novo progressismo está propondo com o novo Bretton Woods é mais ou menos assim: olha, a gente nem precisa mais tomar as instituições porque a gente já está nelas. O que a gente quer é converter todo mundo a um novo credo. Ou seja, a gente entendeu já que existe uma emergência climática e que a gente precisa lidar com ela. A gente já entendeu que o neoliberalismo produziu uma crise e desigualdades de todos os tipos que são insustentáveis e que, portanto, é preciso reformar o capitalismo para que o capitalismo sobreviva, certo? Então, esse é o diagnóstico e o diagnóstico um pouco do projeto. Por isso que tem um pouco a ideia de que vai sair na frente, porque como já tomou a instituição, é só você fazer as pessoas que já estão nas instituições se converterem a um novo credo. Bom, tão simples não é, porque você precisa produzir esse novo credo, e esse novo credo é um objetivo é, ele é objeto de uma batalha no interior do próprio establishment. Então, veja, nós temos uma situação, se a gente for olhar do ponto de vista do pós-guerra, em que o neoliberalismo, ao ser implantado, basta pensar nas eleições de Margaret Thatcher e de Ronald Reagan, né, em 1979, 1980, eram candidaturas anti-sistema, anti-establishment. Né? E a partir do momento em que eu tenho um establishment neoliberal, quem vai se colocar como antissistema é a variante de extrema-direita. Então, nós temos a passagem do bastão, vamos dizer assim, dito em termos bastante gerais e genéricos, uma passagem do bastão da rebeldia da esquerda nos anos 60 e 70 para a direita e depois para a extrema-direita. Tá certo? Esse é o caminho que a gente passou. Acontece que essa divisão, que é a divisão que acontece em todos os países ainda democráticos, entre uma direita sem medo e uma, um novo progressismo, essa divisão ela não tem uma correspondência geopolítica, ou seja, você não tem um bloco geopolítico do novo progressismo, como você também não tem um bloco político da direita sem medo. Então você tem esse descasamento, o que faz certo sentido, porque se você tem países ainda democráticos, significa que um lado ou outro podem vencer a próxima eleição. Isso dá problema na hora de você tentar fazer esse acordo global, e é por isso que ele é tão difícil, dessa nova governança global que viria com uma nova maneira de organizar o capitalismo. Vejam, essa disputa não vai se resolver tão cedo, mas assim, ela é essencial que ela se resolva para que seja possível uma reorganização tanto da governança global como do próprio padrão de funcionamento do capitalismo. Claro, se a vitória for da direita sem medo, a chance da gente ter um conflito bélico mais ou menos generalizado aumenta, tá certo? E a gente vai ficar sem democracia, basicamente é isso. Claro que a situação então é complicada, porque você tem uma situação nacional em que o novo progressismo
está te chantageando e te dizendo, olha, do outro lado está o Trump. Então, e isso é um mecanismo de chantagem muito importante, porque, por exemplo, os setores que estão à esquerda, dentro do novo progressismo, se eles começarem a ser muito de esquerda, o novo progressismo fala, ó, toma cuidado, porque do outro lado está o Trump, tá certo? Então, veja, o projeto do establishment, do novo progressismo, de uma transição dentro da ordem, tem lastro, certo? Para acontecer, não é só um projeto é, é, feito no ar-condicionado ou no aquecimento de Bruxelas e de Washington. Não, não é só isso. Nem por isso países do sul global devem abandonar essas tentativas de reforma e essas negociações que estão em curso, né? Não, não é razão para a gente fazer isso como sul global. O problema é que, mesmo sendo muito otimista, mesmo que a gente consiga uma reforma significativa dessas instituições e que consiga, por exemplo, ter algum alívio de dívida para países do sul global, consiga financiamento para uma transição, pelo menos energética, nesses países, para alguma transferência de tecnologia, etc., isso não vai ser suficiente. Tá? Nós vamos continuar tendo problemas para superar o legado do próprio neoliberalismo. Né? Se a gente pensar no caso do Brasil, basta a gente ver o que era a participação da indústria no PIB brasileiro em 1980 e o que é a participação da indústria hoje, o que era a participação da agropecuária e da extração mineral em 1980 e o que ela é hoje. Tá certo? Nós temos uma inversão justamente dessa importância. E isso nos coloca numa situação que eu caracterizo como a de uma armadilha neoextrativista. E se a gente tentar juntar os fios todos que eu tentei jogar para vocês até agora, a gente pensa essa armadilha extrativista nos seguintes termos. Ela é multidimensional, ela não é só uma armadilha econômica, certo? Como o neoliberalismo também não é só um paradigma econômico. Então, nós temos que pensar isso de maneira multidimensional. Então, vamos pensar o seguinte: se um governo do novo progressismo, né? No Brasil, nós temos um governo do novo progressismo, claramente, tá? No poder. De acordo com o programa do novo progressismo, esse governo deveria fazer uma transição ecológica com diminuição de desigualdades. Esse é o projeto, tá? Agora, fazer como essa transição? Ou seja, para dar um exemplo drástico, quer dizer, o Brasil teria que deixar todo o petróleo no chão, não extrair o seu petróleo, tá? Só que você tem um problema quando você vai olhar para o outro lado. Quando você vai olhar para a direita sem medo, você tem o quê? Um programa de destruição da natureza sem qualquer limite, tá certo? Você vai ter um programa que é um programa neoextrativista radical. E que esse programa neoextrativista ele vai fazer o quê? Vai obter dividendos eleitorais. Então, países do sul global, como o Brasil, estão presos numa armadilha neoextrativista do ponto de vista político, porque se eles deixarem de fazer a prática neoextrativista, eles perdem a eleição. Se eles continuarem, o programa da direita sem medo já ganhou, sob esse aspecto. Tá certo? Então, essa é uma das maneiras da gente entender o que é a armadilha neoextrativista em que a gente se encontra. Nos países, os países ainda democráticos do sul global, eles não podem fazer, como estão fazendo muitos países do norte global, eles não podem fazer o desacoplamento de países que são países autoritários ou países de regime de partido único. Eles não podem fazer isso. Isso não é acessível para países como o Brasil. Então, os Estados Unidos podem dizer, olha, eu vou internalizar toda a produção que é feita fora, ou eu vou
produzir perto em países amigos, ou seja, aliados claros. Então, eu não vou mais depender da China. Isso também é um efeito muito importante da pandemia de Covid-19, né? Todo mundo olhou e falou assim: bom, numa situação dessas, o mundo depende da China. Então, você tem esse movimento. Então, por exemplo, a Alemanha que era dependente do gás russo, quando tem a guerra, diz: bom, eu vou abrir mão do gás russo. Depois de ter construído lá o duto, enorme duto Nord Stream, para levar o gás, mais do que um, né? Fizeram dois e tal. Então, isso é para quem pode, não é para quem quer, né? Você não escolhe os seus amigos, quando se você está no sul global, ainda mais no sul global que quer manter alguma democracia. Então, o que a gente tem como situação é uma redução da margem de ação para os países do sul global, em geral. Redução em comparação com o quê? Em comparação com uma situação anterior ao neoliberalismo, né? É, quando você tem o ajuste neoliberal geral, global no planeta, o efeito disso, que é o efeito da globalização das chamadas vantagens comparativas, o efeito disso é que então cada país e cada região vai produzir aquilo em que pode ser mais eficiente. Isso significa o quê? Que você vai destruir a sua indústria, né, no caso brasileiro, e que você vai apostar tudo no agro, na pecuária, na extração mineral e assim por diante. O resultado disso é que, se você agora tem que fazer uma transição ecológica com redução de desigualdades, você tem que reindustrializar de uma maneira muito diferente do que foi a industrialização brasileira anterior. Você tem que reindustrializar. E onde você vai conseguir os recursos para essa reindustrialização? Ou seja, quem é que vai pagar por isso? Nós poderemos discutir aqui, se vocês quiserem, no que consiste exatamente a armadilha neoextrativista brasileira. Tem muitos aspectos, né? O fato, em especial, de que neoliberalismo no Brasil coincide com redemocratização, certo? Isso é um elemento muito importante, coincide em outros países também, não é só no Brasil, né? Aconteceu na Espanha, aconteceu em Portugal, aconteceu na Argentina. E isso é um elemento que nos determina, tá certo? Mas podemos discutir isso depois. É, a América Latina, enquanto tal, nesse momento, se torna uma região neoextrativista por excelência. E quando a gente pensa a complexidade dessa situação até agora, nós temos que pensar que a armadilha neoextrativista ela não se põe da mesma maneira para todos os países, tá? Tem países que não têm o tipo de composição social, o tipo de composição religiosa, o tipo de composição demográfica que tem o país e assim por diante. Por isso, a gente precisa pensar, se a gente quiser chegar a uma discussão consequente sobre o que é uma transição ecológica com redução de desigualdades, nós precisamos pensar qual é a posição dos países do sul global nessas novas tendências de reorganização pós-neoliberal do capitalismo e das suas formas de governança. Nós precisamos criar ferramentas, nós vamos ter instrumentos para poder pensar essa nova posição. Então, no texto, nesse artigo, o que eu propus foi que a gente retome o espírito da teoria da dependência, né? A teoria da dependência ela foi criada em um momento em que nós tínhamos, dentro daquela regulação de então do capitalismo,
depois do final da Segunda Guerra Mundial, em que a gente tinha margem sobre vários aspectos para produzir a industrialização do país, eh, para fazer a transição do campo para a cidade. A gente tinha condições de poder ter um projeto de desenvolvimento o quanto possível autônomo, tá certo? E esse projeto foi formulado sob o slogan da substituição de importações naquele momento. Claro que a nossa situação não é a mesma. Tá? A nossa situação não é comparável sob esse aspecto com a situação da década de 1950. Mas o fato de você ter um capitalismo globalizado, de você ter formas de interdependência completamente novas, não eliminou a dependência enquanto tal. Ela só produziu novas formas e novos padrões de dependência. Então, no texto, eu faço a proposta que a gente retome esse espírito. E a gente retoma esse espírito como uma plataforma de pesquisa colaborativa. Tá? Por quê? Porque quando houve Bretton Woods, o original lá de 1944, não é que os países que hoje nós chamamos de Sul Global não estivessem presentes, estavam e se pronunciaram, mas não tinham instrumentos nem ferramentas para de fato influenciar no debate numa direção ou na outra. A teoria da dependência é um pouco uma tentativa de você conseguir participar desse debate um pouco a posteriori, entender que é necessário você construir esses elementos para poder participar de uma nova ordem global. E isso de fato aconteceu. Se a gente for olhar para 30 anos depois de Bretton Woods, ou seja, 1974, existiu a proposta de uma nova ordem econômica internacional. E essa nova ordem econômica internacional ela foi proposta pelos países do Sul, né? Pelos países do Sul global, os países em desenvolvimento, os países não alinhados, com uma grande influência da teoria da dependência, a partir justamente das formulações que foram feitas na América Latina, em especial em torno da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina, que depois acrescentou o Caribe. Então, quando nós chegamos em 1974, a gente também estava atrasado, em certo sentido, porque a gente estava propondo mecanismos keynesianos no momento em que justamente o neoliberalismo já estava substituindo ou tentando remediar os furos e os problemas da regulação keynesiana. Então, um pouco a proposta vamos tentar fazer isso de tal maneira que a gente se equipe para não estar tão atrasado na discussão da próxima grande discussão de governança global, da gente não esteja atrasado para pensar o que é a posição de dependência num capitalismo pós-neoliberal e que margem de ação é possível países do sul global terem nesse esquema, sabendo que o esquema tem que se complexificar também no sentido de saber que existem padrões de dependência sul-sul também, né? Que existem países dentro do sul global que também têm dependência entre eles. Então, a proposta que é feita no texto, e que é uma proposta nossa do CCI-CEBRAP também, né? De que a gente identifique em cada lugar, em cada equipe de pesquisa que se dispuser a participar dessa plataforma, quais são as características específicas da sua armadilha neoextrativista. Tá? E se disser, não, a minha armadilha não é neoextrativista, tá bom, então qual é a sua armadilha de dependência? E a partir dessa identificação, sempre multidimensional, sempre se afastando de qualquer posição só econômica, tá certo? Ou economicista, como é que a gente pode encontrar padrões de dependência, que são os padrões de dependência atuais, e a partir daí, como é que a gente pode discutir quais são as nossas margens de ação.
Então, eu tentei dar um aspecto, sublinhar alguns aspectos do texto. Espero que eu tenha conseguido deixar claros alguns desses pontos, pelo menos, para a gente poder discutir. Obrigado. Então, vou passar a primeira palavra para o Sérgio Falso e depois para a professora Maria Hermine. Muito bom. Me escutam bem aqui? Enfim, um grande prazer estar aqui. Marcos, Camila, sempre que eu sou convidado a vir ao Sebrap, eu venho com grande prazer. Aqui eu frequentei esse ambiente aqui nos anos 80. Então, tem um aspecto nostálgico, né? Quase capilar, eu diria. Sobretudo, para discutir um texto do Marcos, que é um texto muito interessante. Acho que a primeira coisa a dizer é que vou fazer uma frase de efeito, mas é o que eu penso. O Marcos acerta mesmo quando erra. Porque o Marcos pensa grande, e acho que essa é uma grande qualidade, né? Pensa grande e pensa bem. Né? E isso se tornou menos frequente no exercício de reflexão das ciências humanas, com ganhos, né? Não estou aqui para fazer a crítica da especialização, que eu acho que é absolutamente fundamental, né? As ciências sociais hoje no Brasil são muito mais desenvolvidas do que elas foram nos anos 60, mas algo se perdeu nesse processo, e acho que o Marcos é uma das pessoas que procura recuperar esse fio, e ele aqui invoca a teoria da dependência. A primeira observação que eu gostaria de fazer é a respeito de que houve várias teorias da dependência e houve a crítica da teoria da dependência. Se a gente tomar o livro de Fernando Henrique Faleto, né, o desenvolvimento e dependência e desenvolvimento associado, né, ali tem uma crítica muito interessante da teoria da dependência. Fernando Henrique sempre hesitou muito de chamar de teoria da dependência, né? Ele procurava situações de dependência. O que demonstrava isso? Uma sensibilidade para formas diferentes de encaixe no sistema internacional. Ele partia de algumas premissas compartilhadas com o conjunto dos teóricos, com ou sem aspas, da teoria da dependência, algumas premissas mais ou menos óbvias, que enfim, o capitalismo é internacional, que ele tem uma hierarquia, tem formas diferentes de inserção tem centro e periferia, tem formas de inserção da periferia no centro. A teoria do imperialismo não explicava mais o que se vivia a partir da Segunda Guerra Mundial. Mas ele introduz pelo menos duas diferenciações importantes. A primeira delas é que teve uma implicação política importante no Brasil, num determinado momento em que, em certos setores da esquerda, predominava a tese de que regime autoritário levaria à estagnação do país. Né? Por quê? Justamente porque abdicaria do desenvolvimento nacional autônomo e se entregaria aos tentáculos do povo internacional imperialista, ligado ao latifúndio atrasado. Tinha um erro de análise, muita gente boa embarcou nessa. Só Furtado embarcou nessa história. Né? Ali ele diz, olha, está havendo um processo de crescimento, e esse processo de crescimento tem um outro padrão que ele chamava à época de internacionalização do mercado interno, ou seja, está havendo um novo engate. Né? E na época era justamente o que acontecia. Ainda não era globalização, eram as empresas multinacionais que vinham para cá, saltavam as tarifas de importação, economia protegida, para produzir aqui dentro com vantagens para o mercado interno em expansão. E ele dizia, esse jogo é um jogo que não é um jogo determinístico, tem espaço para política, basicamente. Naquela época ele ainda era, digamos, operava no paradigma marxista, ele dizia, tem um jogo de classes diferentes, né? E o Brasil ocupa um lugar especial, que é um país grande, que tem mercado interno grande, não é uma economia de enclave,
que eu estou querendo frisar aqui? E que eu acho que são pontos importantes a se desenvolver nesse programa de pesquisa, porque esse texto é um programa de pesquisa, ele anuncia um programa de pesquisa. É que eu acho, Marcos, que tem muito. Você conhece o Hegel, você sabe do que eu vou falar. Tem muito universalismo abstrato, né? No uso das categorias, né? Mesmo neoliberalismo, né? Mesmo a industrialização por substituição de importações. Você junta muito rapidamente coisas que são distintas e que é preciso observar por que elas são distintas. E tem mais história das ideias do que sociologia histórica. Vou dar um exemplo. É, a explicação de por que o neoliberalismo se torna hegemônico. É claro que a história das ideias é importante, a dimensão ideológica é importante, não tenho a menor dúvida de que isso é importante. Mas não dá, aqui vou usar o jargão marxista, os fenômenos infraestruturais, né? A revolução da microeletrônica mudou as formas de produção, de comércio, produção, comércio e finanças no mundo, né? Antes de vir a internet, tem a revolução da logística, dos contêineres, que derrubam os custos de transporte e comunicação. É isso que permite a fragmentação das cadeias produtivas e um novo arranjo, que tem líderes, né? E tem gente que fica para trás, né? Não é um fenômeno puramente ideológico, teórico, né? É, é, o, o modelo de industrialização por substituição de importações, ele não morreu no confronto com o neoliberalismo, ele se esgotou por razões muitas vezes endógenas. A própria Conceição percebia isso, Serra percebia isso, né? Ele foi possível porque se tratava de implantar uma estrutura industrial que não existia. E aí, onde é que o processo de dependência criava o seu limite? Você não conseguia completar o que na época chamava o departamento de bens de capital, porque aí você precisava de muita tecnologia, muita divisa e dificuldade de produção. O que que é o segundo PND? O que é o Geisel aqui? É uma tentativa de dobrar essa aposta via endividamento externo, né? E o Brasil quebra a cara. O Brasil quebra a cara. A América Latina, em geral, ela quando o sistema capitalista mundial está mudando, ela é colhida num momento de muita fragilidade. É um momento de crise da dívida. No caso do Brasil, a crise da dívida não foi produzida por Washington, pelo neoliberalismo, pelo raio que o parta, né? Nós fizemos uma opção errada. Aqui tem razões de ser. É fácil, em retrospecto, dizer por que é uma opção errada. Tem um belíssimo ensaio do Alquimar Moura e do Bolívar, explicando, digamos, os determinantes políticos da escolha do segundo PND. Não nos esqueçamos que era o momento em que o regime tinha resolvido fazer a distensão. E eles morriam de medo de uma desaceleração abrupta do crescimento e de perda de legitimidade. Então, fazia, e você tinha reciclagem dos petrodólares, você tomava empréstimo barato, só que você contratava empréstimo a taxa de juros flutuantes. Quando chegou 79, a inflação americana estava lá no alto, o Fed dá uma pancada, vem a segunda crise do petróleo, pô, nós nos desborrachamos no chão. Assim, me lembra um pouco essa coisa, eu vou fazer um exagero aqui, mas é só para marcar uma posição, assim, porque eu acho que é importante fazer a história das ideias, é fundamental, mas assim, o Mike Tyson tinha aquela frase que é boa, quer dizer, estratégia é um negócio que você tem até tomar uma porrada na cara, né? Então, o Brasil foi isso. Quer dizer, quando você chega ali, toma uma porrada na cara do jeito que você tomou, você não tem o que fazer, né? Aí vem o Delfim, tenta uma marotagem ali no começo e faz um ajuste enorme. Enfim, é uma longa história, e eu estou me desviando. Então, eu acho que precisa muito mais atenção às condições concretas de possibilidades dos fenômenos. Senão tudo vira história das ideias, né? E o mundo real não é assim. A própria ideia de neoextrativismo e sul global requer muita especificação. Eu confesso para vocês, eu não sei o que é sul global. Então, eu tenho uma vaguíssima ideia do que seja sul global. Acho que ela é uma categoria retórica interessante, né?
do que você está falando? Você está juntando no mesmo saco a África do Sul, a Indonésia, o Brasil, a Índia, o Chile. Qual é a serventia conceitual operacional que tem uma categoria com esse nível de indeterminação? Eu confesso que, além da serventia política e retórica, que ela deve ser levada em consideração, ela é parte do mundo. Eu, francamente, não consigo ver qual seja. E acho que é muito boa notícia saber que tem uma rede interdisciplinar. Então, eu gostei quando você disse, cada um tem que olhar, né? Me diga aí qual é a tua situação de dependência e quais são os teus raios de manobra. E é discutir esses raios de manobra. Assim, agora, não tem marcha atrás. Não tem marcha atrás, não é só porque uma espécie de perversão neoliberal tomou conta da cabeça da elite. Não é isso. Tem coisas que não dá para voltar. Você vai ter regulação financeira, como você tinha no passado, com Bretton Woods, com taxa de câmbio fixo. Quando o cara lá em Quixeramobim, se ele tiver uma boa internet, ele aperta um botão e ele manda $1 bilhão. Você vai acabar com isso? Não vai. Não vai. Você vai regular isso. Tá certo? Mas então não é um fenômeno puramente ideológico. Também o neoliberalismo é uma ideologia, mas não é só uma ideologia, né? Então, isso é preciso frisar. A ideia da neoindustrialização, o Brasil precisa se reindustrializar. Bom, eu acho legal, mas devagar para entender o que é isso. Primeiro, nós nunca mais vamos ter 30% do PIB de indústria. Aquilo foi um fenômeno lá de trás e não necessariamente um fenômeno positivo. Porque aquilo se deu nos marcos de uma economia extraordinariamente protegida, ficou protegida por muito mais tempo do que deveria ter ficado protegida, com um nível de ineficiência enorme, com um nível de custos para o consumidor enorme. Isso pesava da distribuição de renda do Brasil. Então, quando você fala me pareceu, com uma certa nostalgia do padrão de composição setorial da economia brasileira dos anos 80, fala, opa, lá vem a Unicamp. Né? Acho que nem a Unicamp pensa, mas não, digamos isso não tem, assim, não tem pé nem cabeça, não é uma questão de achar ou não achar, né? Você compara, você fala, né, mas a agricultura brasileira de hoje não é a agricultura brasileira dos anos 30, né? Então, eu acho que eu não queria exceder meu tempo, provavelmente eu já o esgotei, não é? Não, inteiramente tranquilo eu nunca fico, então é melhor você me colocar um basta. Então, eu acho que os meus pontos aqui, os fundamentais, eu já fiz. Agora, eu acho que o Brasil pode recuperar uma margem de manobra maior. Nós tem mais uma janelinha de oportunidade que se abriu agora. O planeta precisa se descarbonizar, precisa de oferta de alimento sustentável, enfim, põem todos os adjetivos necessários e tal. E nós temos, não são só vantagens comparativas naturais, nós construímos vantagens competitivas e nós temos atores importantes, entrelaçados com o mundo internacional. Hoje, assim, pensa em fármacos, né? O governo tem essa iniciativa, um programa interessante do desenvolvimento do complexo industrial da saúde. Acho legal como objetivo. Acho que o Gadelha, por exemplo, que está tocando isso, é um cara que tem muita, enfim, experiência e tal. Mas hoje a cooperação e a produção de negócio se dá em rede. Você vai fazer um pedacinho, você vai pegar um pedaço da molécula aqui, você vai pegar o negócio. Você não vai conseguir montar, tem limites para isso, né? Limites dados, pois sim, pelo capitalismo internacional e pela sua hierarquia. E aí nós vamos ter que procurar onde é que a gente abre a partir dos nossos pontos fortes e tentar escalar
na cadeia de valor a partir do que a gente tem de forte, né? Última coisa, que também é uma vereda aberta por Fernando Henrique e Faleto. E você sabe disso tão bem ou melhor do que eu. Tem que fazer uma análise dos atores também, né? Que não, o paradigma das classes não dá mais, né? Mas isso não significa que elas não estejam aí, que não tenham grupos. Para eu encerrar aqui, senão eu fico numa conversa infernal que até eu mesmo acabo me aborrecendo comigo. Mas, assim, tem que olhar, mergulhar no agro e dizer quem são esses atores, como é que é a representação política do agro no Congresso, que assimetria, que obviamente o agro atrasado tem uma sobre-representação no Congresso, né? Com quem desses caras que dá para dialogar, né? Agora, para dialogar, para valer com esses caras, não dá para ficar no universal abstrato, porque o cara não te reconhece como um interlocutor válido, né? Agora, eu acho que o SEBRAP pode ter um papel importante nisso, atualizando digamos, o espírito da teoria ou da situação, da análise das situações de dependência. Fiz isso com toda a franqueza, enfim, porque eu te respeito muito como intelectual público e acho que tem um belo programa aqui, né? Mas tem porca aqui para apertar. É isso. Então, agora, professora Maria Hermínia. Bom, boa tarde, muito prazer estar aqui. Eu lamento não estar com vocês. Aí, a última vez que eu estive no SEBRAP, eu aterrissei mal nesse auditório, então por isso eu não estou com vocês hoje. E eu estou contente também, porque, na verdade, eu tive algum papel na decisão sobre esse seminário, né? Quando eu li o texto do Marcos, eu fiquei muito entusiasmada com a ambição, com a quantidade de coisas interessantes que tinha para discutir. Sugeri à Bianca que a gente fizesse um seminário em torno do texto. Estou muito contente aqui de poder discutir. Como o Sérgio, eu fui muito estimulada pelo texto e vou fazer observações na mesma direção que ele. Aliás, ele se adiantou a algumas das coisas que eu queria fazer, por achar que esse é um programa importantíssimo, por achar que essa é uma discussão importantíssima para ser levada no SEBRAP, e por achar o texto realmente desafiador, cheio de ideias, cheio de coisas para discutir. Eu vou ser rápida, um pouco, eu acho que algumas observações que eu vou fazer são parecidas com as do Sérgio, não é? Primeiro, com relação à crise que você chama de crise do neoliberalismo, não é? A crise das instituições do sistema, do que a gente costuma chamar, né, de ordem internacional liberal montada no pós-guerra, ou seja, o sistema de Bretton Woods e o sistema das Nações Unidas, na verdade, antecede um pouco a crise do liberalismo, né, embora hoje estejamos vivendo um momento onde tudo se acentua, né? Na verdade, a crise de Bretton Woods começa com a crise do keynesianismo, né? Ou seja, no momento do fim do padrão ouro, do início, né? Da globalização mais intensa, etc. A partir daí, o sistema de regulação econômica começa a funcionar mal, né? Por outro lado, a crise do sistema ONU também,
né? Na verdade, na sua estrutura, ele congela uma distribuição de poder com o qual o mundo se enfrentou no final da Segunda Guerra, que foi mudando muito ao longo desse período. O Conselho de Segurança né, a expressão mais clara dessa dissintonia, vamos dizer assim, onde o que é o mundo hoje, onde estão os poderes no mundo, etc., e o que é a instância decisória do sistema ONU. Né? Da mesma forma, voltando para o lado Bretton Woods, a OMC começa já com uma crise, com incapacidade, no fundo, de incorporar, tendo um processo decisório bastante complicado, né, de incorporar, de se expandir, de se transformar efetivamente numa instância de regulação do comércio internacional de forma mais ampla. Né? Mas, de toda maneira, estamos de acordo com o que veio o que chamamos de neoliberalismo. Hoje, os temas seja da regulação econômica, seja da coordenação política, estão colocados de maneira muito mais acentuada, né? E nesse sentido, eu acho que o texto marca bem, né, a situação de agora. Né? Eu queria, por outro lado, como você mesmo chama atenção, nós estamos numa situação diferente do passado, porque agora se trata. Há 100 anos atrás você não tinha esse sistema, né? Não tinha nada para regular. E as tentativas de regulação não deram certo e deram na Segunda Guerra. Né? Agora você tem essa institucionalidade armada e que, portanto, trata-se de pensar como é que reforma, né? Não como a substitui por outra coisa. E eu acho que aí a posição da China é essencial para a gente entender como é que isso vai evoluir mais adiante. Mas concordo com você, nós estamos num momento de crise dessas instituições e num momento de demanda por reforma que não se sabe bem em que direção pode ir, de que forma pode ser feita, etc. As instituições, quando criadas, têm uma força de inércia, né, que é difícil vencer. Eu gosto dessa separação que você faz, dessa distinção que você faz entre a direita sem medo e o novo progressismo. Né? Porque aí eu acho que é novo mesmo, pelo menos tem que ser novo mesmo. Né? Tem que pensar como é que você reconstitui, não é? Um movimento progressista e com ideias sobre como organiza o sistema internacional, numa situação em que as bases anteriores, vamos dizer assim, da esquerda estão bastante abaladas. Eu fui olhar um pouco a discussão dos novos progressistas, esse grupo aí da Nova Economia, do Fórum da Nova Economia, da Declaração de Berlim, onde estão todos os economistas progressistas, né? O Daniel Rodrik, o Piketty, enfim, o Branko Milovic, são um monte deles, né? Eles não estão pensando o mundo, eles estão pensando a Europa e um pouco os Estados Unidos. Né? Então, a questão deles é como é que eu ancoro uma política progressista quando a classe operária desapareceu, praticamente perdeu peso, etc. Não tem uma consideração sequer sobre, vamos dizer assim, a distribuição, né, de capacidade decisória no mundo, etc. É muito impressionante como é uma discussão absolutamente autocentrada nos problemas deles e enfim, como é que eu compatibilizo alguma fiscalidade, né? Alguma moderação fiscal, aumento da produtividade e algo que seja que na verdade vá na contracorrente do aumento das desigualdades que aí sim, né, o período neoliberal trouxe nos países capitalistas da Europa Ocidental, sobretudo, e também dos Estados Unidos.
Então, para nós, esse é interessante a gente ler isso, mas a gente aprende muito pouco com o que eles estão dizendo. Eles não estão falando de nós, né? Eles estão falando de uma outra coisa. E é muito curioso o quão paroquial é essa discussão. Eu acho que, para ancorar essa discussão sobre o novo progressismo aqui na nas nossas bandas, eu estou em pleno acordo com o Sérgio. Eu acho que tem que incorporar, vamos dizer assim, a tradição dos estudos da dependência, que tratavam de perceber as diferenças internas, né? Portanto, as diferenças internas que tinham que ver com as formas de articulação entre a economia de cada país, sobretudo a América Latina, né? Estamos pensando na América Latina, com os países capitalistas mais avançados. Mas, Marcos, eu acho que também a gente tem que se dar conta de que uma parte da herança deste modelo anterior é perversa. O Sérgio chamou atenção para as consequências que o protecionismo teve sobre a criação de uma elite empresarial vencica, né? Que usa e abusa, vamos dizer assim, dos caminhos que tem, do acesso que tem o Estado para manter, para manter os seus privilégios. Isso tem que ver com o modelo, não foi vamos dizer assim, algo que aconteceu, quando o modelo começou a entrar em crise, quando a abertura ocorreu. Não, isso é uma coisa constitutiva do modelo. E, aliás, eu lembro que quando a gente estudou os textos da CEPAL, o Aníbal Pinto dizia: esse é uma forma de industrialização que se caracteriza por profunda heterogeneidade estrutural, né? E era uma heterogeneidade estrutural que atravessa os setores econômicos, e a tradução disso é desigualdade, né? Ele é resultado, vamos dizer assim, de uma forma de crescer onde é grande a proteção, né? E isso tem como resultado uma desigualdade grande. Quer dizer, a nossa desigualdade tem tem muitas ancestralidades, tem a escravidão, tudo que você queira, mas tem uma dimensão da desigualdade que tem que ver com esse modelo de crescimento, que, como você diz, o texto era um que estava ali, né, disponível. Então, não se trata de dizer não devíamos ter feito. Mas ele, em algum momento, mas ele produziu isso em algum momento. Eu estou de acordo com o Sérgio. Ele entrou em crise antes, não é, do predomínio neoliberal. Ele estava clara a crise já no final do governo militar, não é? Pelo lado da inflação, pelo lado da dívida e pelo lado da desigualdade também. Eu acho que a gente tem que partir disso para poder pensar, inspirando-se, vamos dizer assim, na teoria nos estudos sobre a dependência, na teoria da dependência, inspirando-se nela, na verdade, pensar o que foi o nosso modelo anterior e qual é a herança negativa que esse modelo teve na Constituição, se você quiser, dos setores produtores, e na Constituição da nossa sociedade desigual. E eu acho que, às vezes, a gente, sobretudo, depois, quando a crítica, vamos dizer assim, a abertura comercial, a abertura, etc., né, se deu na chave do neoliberalismo, etc., eu acho que a gente tendeu a esquecer, né, quais eram os limites internos nesse modelo e quais são as consequências perversas que ele teve. E eu digo isso porque é uma das coisas que me chamou a atenção no teu texto, é
é como, de uma certa forma, é como essa ideia absolutamente negativa da economia neoextrativista, né? Eu não estou tão convencida assim que ser um grande produtor de alimentos para o mundo, né? E um fornecedor de matérias-primas ou de produtos nela baseados seja só ruim, né? Eu acho que o Brasil nunca será isso, eu estou de acordo com o Sérgio também, né? Ele nunca será isso. O país é grande, é diverso, de toda maneira já tem uma estrutura produtiva bastante diversificada também, mas ele está muito bom para o Chile. E o Chile ganhou com a abertura, o Chile não perdeu com a abertura, o Chile ganhou, né? Quando, de alguma maneira, apostou, né, na sua especialização como produtor de matérias-primas, etc. E no caso do Brasil, tem muita ciência, tem muita tecnologia incorporada à agricultura, né, e à produção de alimentos. E isso, de alguma maneira, desaparece do seu texto quando a gente chama tudo de neoextrativista e percebe isso como se fosse, na verdade, um destino indesejável, né? Eu acho que isso é um pouco eu diria, um pouco de uma visão, talvez excessivamente positiva do que foi do modelo de substituição de importações, tal como ele, né, ele foi imaginado naquele momento, né, que protegia os setores nacionais, etc. Eu não tenho dúvida que aqui tem espaço para a indústria, eu não tenho dúvida que vai ter espaço para uma economia ligada à exploração dos recursos naturais da floresta, etc., que será mais do que extrativista, né? Mas não necessariamente industrial, né? Então, eu acho que a gente talvez pensar esse lugar e esse espaço, né? Com menos idealização do modelo passado, vamos dizer assim, com mais abertura para entender em que condições a gente pode ser produtor um grande produtor de alimentos, em que condições a gente pode ter ter indústrias inovadoras, né, em parceria no interior de redes de produção, de cadeias de produção internacionais, etc., né? Aqui nós não seremos o Chile, nós somos muito mais, né, muito mais diversos e temos uma estrutura produtiva mais sólida, né, mais diversificada que o Chile, mas, de toda maneira, colocar o neoextrativismo, quer dizer, pensar uma economia vinculada ao exterior, no qual a produção de alimentos e de matérias-primas terá um lugar importante, com uma posição apenas negativa, né, como uma situação apenas de subordinação, talvez dificulte a gente entender as possibilidades que existem aqui nesse campo, de entender, inclusive, aonde, como a gente vai ancorar, né, uma plataforma neoprogressista, do novo progressismo, um movimento do novo progressismo, né, que muito menos ainda do que na Europa e nos Estados Unidos não será na classe trabalhadora de carteira assinada, mas como é que a gente pode ter um setor de serviços, além de um setor agrário, que não seja reprodução da pobreza e da quase miséria. Mas, de toda maneira,
eu acho que as intuições do texto são boas, interessantes, e o programa de pesquisa que você está sugerindo, para mim, também muito, muito interessante. Finalmente, eu vou terminar com essa coisa do sul global, que eu tenho a mesma implicância que o Sérgio. Né? Em algum momento, né, ele teve associar a ideia dos BRICS e a ideia de em que o mundo, em que, vamos dizer assim, a distribuição de poder estava se transformando, esse grupo podia fazer alguma forma de soft balancing, não é? Com relação aos Estados Unidos, com relação à Europa, etc. Mas, dada o impulso da China, o tal do sul global hoje pode virar um rabo da China, né? Uma cauda, o BRICS está virando. Hoje tem uma notícia no jornal que agora eles querem botar Nicarágua, Venezuela e tudo quanto é país autoritário pelo mundo dentro da coalizão dos BRICS, né? E eu acho que um pouco o sul global pode ser importante do ponto de vista, pode ter sido importante do ponto de vista retórico. Eu acho que hoje ele dificulta a gente entender as nossas alianças e as nossas possibilidades. Mas, olha, muito obrigada pelo texto, muito obrigada pela chance de discuti-lo aqui com você. Parabéns. Bom, gente, então agora o Marcos vai ter 10 minutos para responder, e aí eu vou abrir para a plateia fazer perguntas, tá bom? Primeiro, agradecer, Maria Hermínia, pela ideia, primeiro, da fazer essa discussão e pelo que vocês trouxeram aqui, porque de fato é o que vocês identificaram. É um programa, é jogar um pouco as ideias, inclusive no nível dos conceitos, das noções. Então, a ideia de você não definir as coisas, mas de você procurar a definição na colaboração com parceiros que estão fazendo as coisas, faz parte do processo. Então, é muito importante os pontos que vocês levantam, essa dimensão, porque vai nos ajudar, dentro desse projeto, a pensar como é que a gente pode levar isso adiante. Então, eu fiquei muito contente que vocês viram que era um programa, que não estava defendendo uma posição determinada, mesmo porque seria o contrário de você fazer uma proposta, certo? Se você faz uma proposta que você já sabe o resultado, está exatamente fazendo uma proposta de colaboração. Em especial, nós faremos como CCI e SEBRAP, a gente fará essa proposta no encontro do Cairo. Vai ter um encontro no Cairo agora no final do mês, em que nós faremos essa proposta de colaboração a partir dessa ideia, Sérgio. Olha, os padrões de dependência são muito diferentes. Mas se a gente se dispuser a colocar questões semelhantes nos diferentes contextos, a gente pode na frente chegar a coisas que se conectam, a padrões que começam a se conectar. Não vai ser para amanhã, tá certo? Mas se a gente começar por essa questão, por exemplo, qual é a sua armadilha de dependência ou qual é a sua armadilha neoextrativista, você pode chegar lá, talvez, tá certo? É, esse é um caminho. E aí é importante, Hermínia, de pensar a coisa do neoextrativismo. Eu senti também, foi uma coisa interessante, na leitura que vocês fizeram, ficou uma coisa de que o texto era saudosista, né, do nacional-desenvolvimentismo, era ideológico, e, assim, não foi com esse espírito que eu escrevi. Então, por isso, para mim, eu vou ter que reler e repensar o que pode ter acontecido que tenha dado essa impressão. Só para dar um exemplo, a desindustrialização brasileira, em princípio, seria uma coisa boa para a transição ecológica. Ela produziu mais emissões. Então, esse tipo de paradoxo é alguma coisa importante. Quando a gente pensa no nacional-desenvolvimentismo, no tipo de regulação que foi implementado,
Hermínio, é claro que é produção de desigualdade em massa, mas fazia muita diferença se o nacional-desenvolvimentismo era regulado democraticamente ou de maneira autoritária. Eu tenho sempre na cabeça a gente usar o índice Gini, eu sei que dá problema sempre usar índice, mas assim, para voltar a 1960, nós precisamos até 2012. Então, assim, sabe, tem nacional-desenvolvimentismos e nacional-desenvolvimentismos também, né? E não estou dizendo que não foi nenhuma maravilha, porque o nosso problema mais premente, eu acho, é impedir que o planeta se autodestrua, certo? Esse é o objetivo. E por isso o neoextrativismo é tão importante, entende, Hermínio? Eu acho. Porque você está pensando em padrões predatórios de extração. Você não está simplesmente extraindo. Você está extraindo de uma tal maneira em que você não consegue sustentar aquilo ao longo do tempo. Tá? E você está preso nisso, você não consegue sair desse padrão. Então, para poder sair desse padrão, você precisa de tecnologia, você precisa de financiamento, você precisa de alívio de dívida, e assim por diante. E isso eu acho importante retomar a coisa do nacional desenvolvimentismo, porque a contrapartida, no caso do Norte, é isso mesmo, Emília, eles não estão nem um pouco olhando para a gente, não. A gente vai nesses encontros, eles estão o tempo todo falando entre eles, e você fala, olha, por isso que esse encontro do Cairo é um encontro do Sul Global, que é justamente para poder dizer, olha, né, se for para conversar, a gente tem que conversar assim. E por isso serve, sabe, Sérgio? Sul Global nessa hora serve, porque no Sul Global você está querendo dizer o seguinte, olha, eu tenho uma relação de dependência, é isso, essa é a minha interpretação do que é. Claro que a gente não deve confundir isso com um bloco geopolítico, não deve fazer a confusão entre um bloco geopolítico e padrões de dependência, são coisas separadas. Mas é muito importante, como foi muito importante, países não alinhados ou países em desenvolvimento, muitos documentos e muitas vitórias do governo brasileiro em negociações internacionais estão escritos ainda hoje com a expressão países em desenvolvimento. Então a gente tem que usar isso, eu acho, e tem que continuar a usar porque isso é muito importante na negociação internacional. Mas quando a gente vai pensar no que realmente aconteceu, a história que eu contei, Sérgio, era uma história assim, não é assim, tem umas elites globais neoliberais perversas que estão tentando, né, fazer. Pelo contrário, estava querendo dizer que existe um mecanismo ideológico de dizer que essa transição pode ser uma transição tão tranquila como a transição do modelo keynesiano, ou de tipo New Deal, ou do tipo nacional-desenvolvimentista, para o modelo neoliberal. E isso é ideológico nesse sentido. Agora, na prática, não funcionou assim. E não funcionou assim mesmo. Se a gente vai olhar a literatura, ó, as pessoas que estudam justamente esse processo de declínio da regulação keynesiana, posso pensar no François Denord, posso pensar no Schultz Forberg, eles vão mostrar no detalhe como o keynesianismo estava fazendo água e não conseguia produzir uma autorreforma, e não conseguia produzir uma alternativa a si mesma. Acontece que existia uma alternativa que já estava ali, que era a alternativa que tinha sido desenvolvida teoricamente pelos neoliberais. Sim. Daí o que aconteceu? O governo falou assim, bom, a gente não tem outra coisa, só tem esse instrumento aqui, vamos usar e ver se funciona. Funciona. Então, assim, porque o outro estava fazendo água. Então, também, qualquer coisa que desse alguma estabilidade estava sendo usada. Então, eles vão mostrando no detalhe, né? O Fritz Forberg, inclusive, ele fala do Marjolin, que é um personagem muito importante nessa transição na Europa, que é um sujeito que é um keynesiano convicto. Ele fala, gente, não está funcionando. E ele começa a usar e começa a funcionar. Então, justamente o que eu estou querendo mostrar é o caráter ideológico da ideia de que foi assim. Não, não foi. Foi de outra maneira. E isso me permite fazer uma coisa que eu acho que faz parte dessa proposta, que é a proposta para uma plataforma colaborativa, quer dizer, vamos identificar o que já está acontecendo. Não é a ideia que vai acontecer uma grande transformação adiante, porque a gente tem um plano muito bom agora, que a gente está formulando agora. Não, as transformações já estão acontecendo. Já estão tendo mudanças de política econômica, já estão até mudando manual de economia em alguma medida. Estão sendo mudados. Então, assim, nós temos que olhar o que está acontecendo. Você tem toda a razão. Então, essas expressões
não são universais abstratos nesse sentido, mas são simplesmente porque elas são usadas pelos atores. Os atores estão usando. Então, não sou eu que estou colocando coisas que eles não dizem. Eles dizem e se pronunciam nesses termos. Então, era exatamente isso que eu queria deixar claro. Agora, vocês insistiram muito no caso do Brasil, né? Então, eu tenho só 1 minuto e meio por causa do Brasil. É, e no caso do Brasil também, eu queria dizer que não se trata de dizer, olha, vamos voltar para o que tinha indústria, ou uma tragédia isso que aconteceu no agro brasileiro. Não, não tem nada disso, é simplesmente constatar que mudou a correlação de forças e que, portanto, mudou a coalizão de poder. É só isso, tá certo? Se você tem uma mudança dessa ordem entre indústria e agropecuária e atividade extrativa, ela vai se refletir numa coalizão social e política nova. E é isso que a gente tem que ver. E daí quando você diz, Sérgio, mas pô, tem que ir lá e ver o que eles estão fazendo. É justamente o que a gente vai fazer no CCI. Uma das coisas que é um dos nossos projetos, justamente é saber o que é isso. O que é. Não existe um bloco chamado O Agro, né? Agora, existe o fato de que essa coalizão ela se formou em 2018 de uma maneira muito especial, tá certo? Para dizer o menos. Então, assim, se essa coalizão continuar nesses termos, a gente não vai conseguir manter a nossa democracia. Então, nós vamos ter que analisar no detalhe, com muita fineza, para ver onde que a gente consegue chegar. É, sobre a autocrítica do modelo, isso é muito importante, Hermínia. Acabou o tempo, mas assim, eu sempre penso no Hirschman. Assim, quando eu leio os textos do Hirschman, década de 80, eu olho e falo, pô, esse cara estava pensando, né, a si próprio, ele estava tirando sarro de si mesmo. E isso é uma coisa que está no texto e que eu insisto muito. Olha, primeiro, como começou o Sérgio no início, teoria da dependência são várias, não existe uma. E por isso talvez o nome teoria da dependência não seja bom. Então é uma plataforma de colaboração, não tem uma teoria, nem você vai chegar a uma teoria, eu acho. Mas você tem padrões de dependência, eu acho que isso dá para a gente estabelecer. E não só tem várias teorias da dependência, como tem também várias autocríticas da teoria da dependência. E essas autocríticas que é o ponto de partida que a gente deve iniciar para a nossa conversa. Pelas minhas contas, eu consegui mais ou menos reagir a 5% da intervenção do Sérgio da Maria Hermínia. Mas foi o que eu consegui, gente. Desculpe. Bom, gente, então agora a gente vai abrir para a plateia. Então, eu vou pedir para as pessoas se apresentarem antes de falar. Então, primeiro Otávio ali. Uhum. Sim, a gente tem aqui. Por favor, a gente está acabando. Primeiramente, felicitar aí a iniciativa. Extraordinário esse texto seu. Eu gostei muito quando eu li na ocasião. Meu nome é Otávio de Barros, eu sou um ex-economista, vamos chamar assim. Hoje animo um grupo de reflexão chamado República do Amanhã. Marcos, eu vou tentar ser breve, porque eu imagino que tem muita gente querendo perguntar. Eu chamaria atenção para uma coisa que um colega nosso, o Luiz Pereira, nos chama atenção num grupo que nós temos com o Sérgio, inclusive, sobre esse processo de desocidentalização da geopolítica mundial, que você, em alguma medida, negligencia no seu texto, né? Quer dizer, como usando os termos do Luiz Pereira, ele fala que o baricentro da geopolítica mundial está migrando para o eixo Pequim, Delhi, Moscou. Quer dizer, isso é uma coisa inequívoca que está em curso e que, de certa forma, Sérgio, ancora a ideia do Sul global. O Sul global traduz o conjunto de países
que tem, em algum grau, desconforto com a liderança do Ocidente. Essa é a ideia central do Sul Global. Não é uma associação de países. Agora que eu vou encrencar mais ainda. Então. Não, não, tudo bem. Não encrenque comigo. Não, com Encrenque você, com... vamos contar. Aham. Então, há um questionamento da liderança do Ocidente em torno dessa ideia de Sul Global e que se dá no contexto dessa mudança no baricentro da geopolítica mundial, né? Um penúltimo ponto que eu queria chamar a atenção, o Marcos, é que tem vários estudos hoje que mostram que a transição energética é altamente dependente de recursos naturais. Então, o Brasil, de certa forma, tem esse predicado de ser um país essencialmente extrativista, isso é um setor agrícola e também de minerais muito robusto. Isso, em algum grau, sendo bem utilizado, pode ser positivo nesse processo de transição energética. O que me incomoda no extrativismo não é o extrativismo em si, porque eu acho que há formas de mitigação dos seus impactos negativos na economia. O que me incomoda no extrativismo é a mentalidade extrativista que hoje a gente vê no Brasil em particular, em todos os setores de atividade, até mesmo no mercado financeiro, construção civil, na agricultura, há uma mentalidade extrativista que é uma herança do período colonial, uma coisa que está muito enraizada e que impede, em grande medida, avanços do ponto de vista da nossa democracia. Isso é um problema. E, finalmente, o último ponto, para ser bem breve, já há muitos estudos na Europa, em particular, mas não apenas, sobre o que alguns autores já chamam de pós-neoliberalismo. O pós-neoliberalismo, a ideia é que o liberalismo é alguma coisa que se pode combater. O pós-neoliberalismo é muito mais difícil de combater, porque tem a ver com o capitalismo cognitivo, o capitalismo digital, que estrutura forças de dominação muito mais desafiadoras e muito mais complexas. Não dá para achar simplesmente que o que a gente está assistindo no capitalismo cognitivo e digital é a mesma coisa do neoliberalismo clássico. É um outro animal muito mais complexo e que coloca muito mais em risco a democracia. Então, são só esses pontos que eu queria trazer para o debate. Será que vale a pena colher mais? Sim, Tá. Bom, gente, obrigado pelo texto, para começar, pela bancada brilhante. Marcos, meu nome é João, eu sou economista, cientista político também. E uma questão que me incomodou um pouco na leitura do texto na Piauí, vai um pouco no incômodo, talvez, do Sérgio e da Maria Hermínia, que é o papel da indústria, né? Quando a gente olha para a atuação tanto do nacional-desenvolvimentismo durante a República Populista, quanto durante a ditadura, por óbvio, passa por um problema óbvio de exclusão formal. Na República Populista, os principais afetados pela inflação, pelo aumento do custo de vida, a carestia, como se chamava na época, e na ditadura as pessoas não tinham direito a voto. Qualquer estratégia de reindustrialização, ela passa por um conflito distributivo explícito no Brasil hoje, que vai passar necessariamente pelo aumento do custo de vida, seja através do câmbio, seja através de uma redistribuição de recursos. Vale lembrar que no mesmo dia que o ministro Haddad anunciou o contingenciamento de recursos de programas sociais, se anunciou 19 bilhões de créditos para a indústria montadora, que, não satisfeito, ainda pediu mais proteção comercial tarifária e a proibição da importação de carros elétricos da China. Então, necessariamente, sair desse esquema que você chama de neoextrativista passa por um conflito distributivo que vai passar por gente que hoje em dia tem voto. Porque, veja, desacoplar desse neoliberalismo globalizado passar por Capão Redondo e falar para um moleque, para um garoto, que ele não vai poder ter camisa do PSG, que ele não vai poder ter uma chuteira da Nike, que ele não vai poder ter um computador. Necessariamente passa por isso. E essa reindustrialização, ela leva um tempo. Nesse meio tempo,
necessariamente vai ter um aumento do custo de vida e uma redução do custo unitário do trabalho. Porque, veja, Marcos, quando a gente passou pelo processo de industrialização, e isso está patente nos dados, ela se pautou pela queda da produtividade do capital desde 1950 e aumento da produtividade do trabalho. A gente tem protecionismo justamente porque a nossa indústria ela não é competitiva e ela é hiperdependente do trabalho. Qualquer política industrial que passa hoje pela necessidade de inovação vai eliminar pós-trabalho. E é por isso que até novos economistas, novos progressistas, como por exemplo o Danny Roderick, estão falando, olha, política industrial não pode mais ser vista como uma salvaguarda para trabalho, a gente tem que olhar para serviços. Tem lá um texto dele, tá lá no site dele em Harvard. Então, esse desacoplamento, essa saída do modelo neoextrativista, ele necessariamente vai ter custo social. A pergunta é, quando a gente olha para os votos na periferia, nessas pessoas que foram incluídas em 88, essas pessoas estão dispostas a pagar o custo? Ou vão votar em candidatos que são a extrema-direita, que prometem para eles um menor peso do Estado, prometem o fim da taxação das blusinhas da Shine? Necessariamente, sair desse modelo neoextrativista vai trazer um custo social. Porque vale lembrar, de 94 a 2010, foi o período em que a gente mais cresceu sem inflação, com redução da pobreza e redução da desigualdade. E, ao mesmo tempo, foi o período neoextrativista. E a segunda... Então, tem um problema de legitimidade democrática dessa agenda, é isso que eu estou apontando. O segundo problema, desculpa, o segundo problema é que a indústria ela participa desse processo neoextrativista. Vale lembrar que nas nossas empreitadas desenvolvimentistas, especialmente no governo Dilma, a gente financiou isso com o extrativismo político industrial. Petrobras, Vale, etc. E a indústria hoje, 50% dela é uma agroindústria, né? Então, não sei se tem esse conflito político entre agro e indústria que você está apontando. É isso. Obrigado, gente. Eu vou pedir para vocês serem breves nas perguntas, que a gente não tem tanto tempo assim. Obrigada. Cada pergunta dessa dá uma tese de doutorado. Oi, boa tarde. Eu sou o Daniel, eu sou do Departamento de História Contemporânea da Universidade Autônoma de Madrid. Eu tenho uma pergunta muito pontual em cima do artigo do professor, que eu acho que é baseado um pouco no como está o viés de pensamento do neoliberalismo na Europa e nos Estados Unidos. Porque a maior discussão que eu vejo nesses ambientes, principalmente na história e na ciência política, é como esse custo social do neoliberalismo e essa ação das empresas nesses países que surgiram pelo Estado e hoje sobrepõem os seus estados, estão gerando a principal crise democrática desses países e a principal mudança dos seus paradigmas. Então, minha questão eu gosto da premissa do artigo, mas eu penso, será que nós não temos que pensar a premissa, nós, como Sul Global, assim, determinando do ponto que nós chegamos à conclusão de que nós somos Sul Global, não temos que pensar essa premissa em como nós vamos lidar com a expressão das empresas e do interesse do capital dos Estados Unidos e da Europa, não tanto do governo, porque eu me pergunto quão é importante mesmo a decisão da ONU ou do governo da Casa Branca ou de qualquer governo europeu frente ao quão mais importante é a ação do Elon Musk e dos grandes magnatas do capital que efetivamente têm poder sobre as nossas economias. Obrigada, professor. Eu sou Luciana Balestrin, professora na Federal de Pelotas. Eu acho que três comentários também para dialogar. Eu gostei muito, muito do texto. O primeiro tem a ver com uma dupla dinâmica, né, bastante ausente no sistema internacional hoje, que diz respeito à incompletude da descolonização do sistema internacional e da crescente autocratização do próprio sistema internacional também, né? Nos anos 90 se falava muito em democracia global, democratização pela sociedade civil global, né, das estruturas do sistema de governança, e hoje a gente vê, inclusive, né, essa direita sem medo, né, e aí, enfim, avançando dentro da ONU com as suas agendas e esvaziando e provocando o que a professora Maria Hermínia chamou de crise do sistema ONU. Então, isso é uma primeira questão. E a segunda tem um pouco a ver com essa dinâmica de descolonização,
Não sei se o senhor conhece o trabalho do Queen Slowbojan, né? Sobre, e, né, que é justamente a importância da hegemonia das ideias, dos conceitos na estruturação dessa ordem, né? Então ele fala na ideia de um ordo neoliberalismo global, né? Então, de como que isso também é um pouco impermeável à democratização das estruturas da governança global. E aí, por fim, né, assim, lembrar essas novas genealogias de neoliberalismos desde o Sul, né, e aí talvez não chamar tanto Portugal e Espanha, mas sim a África, por exemplo, né, para pensar junto com a América Latina. Eu tenho um doutorando, né, que está trabalhando com a tentativa de democratização na Guiné-Bissau e os ajustes estruturais, né, então como que também é difícil, como o passado colonial ele precisa se deparar, então, com o neoliberalismo e enfrentar o passado e o presente. E, por fim, em defesa, né, da categoria de sul global, sei que ela é operacional, conceitualmente muito complicada, ela não é homogênea, mas ela é uma herdeira da categoria de terceiro mundo, né? Não é à toa que tu trouxeste os não alinhados, né? Então, Conferência de Bandung, a Tricontinental, né? Então, acho que ela tem uma força política de contra-hegemonia, apesar de não fazer o delinking, né, para a gente puxar o Samir Amir, é importante. Obrigado. Marcos, eu queria te perguntar qual lugar que finanças... Se apresente, Quem sou por eu? favor. Eu sou André Bretanão, do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Queria que você contasse um pouco qual lugar que as finanças têm no programa de pesquisa e nessa armadilha neo-extrativista. Pensando primeiro que o sucesso desses grandes grupos empresariais, vou usar a expressão neo-extrativistas, estão ligados à manipulação de instrumentos financeiros. Em segundo lugar, que quer dizer, existe uma aliança para pensar em blocos sociais que sustentam esse regime de crescimento entre esses grupos e os interesses financeiros, os atores financeiros, mas também que você tem uma dependência estrutural do Estado em relação a esse setor para financiamento da dívida. E, terceiro, para terminar, você tem essa via, eu não sei se eu não chamaria de neoliberal de transição energética, que vem apostando justamente nos instrumentos financeiros para promover essa transição ecológica. Boa noite, meu nome é Daniel, sou professor de Sociologia da FGV. Marcos, eu ia perguntar 2 pontos. O primeiro é sobre a ideia de pós-neoliberalismo. Eu acho que isso a gente tem visto, está correndo solto no debate internacional, mas às vezes me falta clareza um pouco sobre pós exatamente ao quê. Então, vou dar um exemplo sobre o bloco progressista, ok? A ideia de que, conforme o seu próprio texto, né? É a ideia de que ele pode fazer o que ele pretende fazer, políticas de transição energética e de redução da desigualdade. Mas a gente sabe que dentro de vertentes do neoliberalismo, por exemplo, do neoliberalismo progressista, você pode ter toda uma agenda de economização do social, ou de, no caso de políticas de transição energética, políticas de economização do setor ecossocial. Então, há uma proposta efetiva de saída do neoliberalismo progressista por esse bloco? Primeira questão. Segunda questão, o Brian Deese publicou faz 2, 3 dias atrás um artigo super polêmico sobre um novo plano Marshall dos Estados Unidos. Brian Deese, bom, acho que muitos daqui devem saber, mas se eventualmente alguém não sabe, foi do governo Obama, foi talvez a principal cabeça do governo Biden, trabalhou nos 2, 3 primeiros anos do Biden, agora é um dos principais conselheiros da Harris na campanha dela, né? E ele sugere um plano Marshall, e ali o que ele descreve como plano Marshall, os Estados Unidos financiando a transição energética para os países emergentes alinhados. Quando ele descreve isso, basicamente o que ele está dizendo é os Estados Unidos financia essa transição energética
e os países em desenvolvimento compram os produtos e a tecnologia dos Estados Unidos. Então, seria uma maneira de financiar a indústria americana. Nem uma palavra sobre transferência tecnológica, nem uma palavra sobre a indústria no sul global, nem uma palavra, inclusive, sobre a concorrência de Europa, Coreia do Sul, Japão, nada. Ok? Ou seja, esse bloco, entre aspas, progressista, ou essa vertente progressista nos Estados Unidos, ela não tem uma visão que vincula muito pouco com o que seria o nosso progressismo? Ou, segundo ponto, a implementação desse programa, desse plano Marshall, que tem apanhado de todo lado dentro dos Estados Unidos, inclusive por ser, né, uma visão, inclusive, meio... Como é que os Estados Unidos vai conseguir financiar essa transição em concorrência com a China, por exemplo? Né? As condições dos Estados Unidos sequer permitiriam. Não permitiriam se não tiver uma mano militare. Será que essa vertente progressista ela é muito menos bélica nos Estados Unidos do que a direita sem medo? Então, Só assim. agora Nossa, gente. vou só. Ó, o Marcos tá um pouco com vergonha, mas a gente distribuiu, né, uns papeizinhos para vocês. A gente vai sortear uns livros do Marcos antes de terminar, tá bom? Então vocês ficam aqui, é só um minutinho, eu vou falar os números, aí, logo depois que o Marcos responder. Foi o truque para todo mundo ficar na sala, né? Exatamente. O Silvio Santos morreu, mas o espírito dele continua vivo. Vocês vão assinar um baúzinho da felicidade aqui também? Não, gente, não tem como abordar todos os pontos que vocês falaram, mas acho que tem algumas coisas que seria importante da gente ver se a gente consegue esclarecer. Também a ideia de sul global, como a ideia de terceiro mundo, como a ideia de países não alinhados, cada um interpretava como queria. E isso é muito importante que seja assim. A coisa que eu acho que a situação em que a gente está é, é mais perigosa é se a gente tiver conflito bélico generalizado. Nesse processo que lá nos Estados Unidos, daí no caso estou falando do conselheiro do Biden, do Jake Sullivan, é formulado em termos de friendshoring. Quer dizer, você vai comerciar com seus amigos, com que seja próximo, local, etc. E você não vai depender da China. Basicamente é isso. E isso tem a ver, Otávio, com a história da desocidentalização, porque, de fato, os Estados Unidos estão dizendo eu quero manter a hegemonia. E assim, se a gente for olhar a posição dos Estados Unidos em 1990, se você pegar o G7, a proporção 25% do PIB mundial, você pega hoje é 25% do PIB mundial. Agora, você olha dentro do G7, todo mundo perdeu. Os Estados Unidos não perderam. Então, assim, ele tem estratégias de manutenção de hegemonia que são muito efetivas. Então, eu digo assim, o eixo está mudando, mas não vai mudar todo para lá, né? Inclusive, a questão do novo Plano Marshall tem que ver com isso. Então, vejam, o que eu queria dizer, Daniel, é o seguinte: se a direita sem medo ganhar de maneira generalizada, entende? Eu estou querendo dizer, se ganhar nos Estados Unidos, se ganhar na França, se aprofundar na Itália, se pegar a Espanha, se pegar a Alemanha, isso que eu estou falando, se a chance de um conflito bélico mais ou menos generalizado aumenta. É isso que eu acho, né? Então, e por isso a defesa do novo progressismo é fundamental, porque é a defesa da paz. Em primeiro lugar, e que vem junto com a defesa da democracia, do que for possível manter de democracia. Dito isso, no caso brasileiro, quando a gente for olhar, nós não temos obrigação de não nos alinhar com ninguém, gente. Assim, se tiver uma disputa geopolítica entre China e Estados Unidos, o que o Brasil tem que fazer, eu acho, é tirar proveito do que ele puder dessa disputa. Não temos razão nenhuma para nos alinharmos. Aqui a Luciana estava
lembrando isso muito bem, o que, aliás, me faz lembrar um outro sentido de sul global, que é o seguinte: muitas das discussões de que eu participo, nesses grupos de trabalho internacionais, de governança global, etc., é assim, olha, lá em 1944 tinha 50 países na ONU, né? Lá quando foi para fazer a ONU. Agora tem 200, ou seja, descolonizou tudo. Se descolonizou tudo, agora está todo mundo em pé de igualdade. Fala, não. Mas assim, esse é o pressuposto de quem fala sul global não faz sentido, nesse tipo de discussão. Porque nós estamos em pé de igualdade, descolonizou, tá bom. Se você parte desse princípio, aí de fato não tem o que fazer. Então, para tentar, Otávio, fazer uma conexão com o que o João falou, justamente o nosso problema é que a dependência é uma dependência tecnológica, de base. Então, se você está querendo dizer, eu preciso diminuir minha dependência, você precisa diminuir a sua dependência tecnológica. E nesse sentido é que você vai falar em reindustrialização. Está entendendo? Então, nós temos um parque científico muito, muito bom, se a gente for olhar. Agora, esse parque científico não é mobilizado para fazer o que a gente precisa fazer agora, inclusive para utilizar as vantagens comparativas, entre aspas, que o Brasil tem nessa transição. E aí eu quero fazer uma distinção muito importante para mim, que é o seguinte: existe uma coisa que é transição ecológica, e transição ecológica com redução de desigualdades. Isso é a expressão completa. O que está sendo proposto no momento é uma transição meramente energética. E, inclusive, uma transição meramente energética dependente. Certo? É isso que estão propondo no momento. Porque, assim, o que a China já disse? Falou, olha, talvez em 2030 a gente comece a mudar a curva de emissões. Talvez em 2060 a gente chegue à neutralidade de emissões. Aí a Índia vai falar a mesma coisa. Aí você vai virar para a Colômbia, para o Brasil e vai dizer, olha, deixa o seu petróleo no chão. Não dá. E, ao mesmo tempo, o planeta vai explodir, gente. Não tem muito o que fazer. Então, você tem uma urgência aí, que é uma urgência de outro tipo, e isso, Otávio, desse capitalismo digital, como você está falando, um problema de controle de tecnologia. Quem vai controlar a tecnologia? A disputa hoje não é uma disputa para uma transição ecológica que preserve o planeta, é quem vai ter essa tecnologia primeiro. E por isso se tornou, como antes era quem vai chegar na Lua primeiro, certo? Então, assim, é claro que nós sabemos que o planeta vai explodir, nós sabemos que é importante produzir essa tecnologia, mas o que está por trás é essa disputa fundamentalmente, eu acho. Então, André, a finança não tem muita importância se você é neoextrativista ou se você está fazendo transição ecológica ou não, certo? O que importa é se você consegue mobilizar isso para aumentar o tamanho, a importância do mercado. E a ideia de mercado de carbono, como você falou, vem a partir disso, né? Ou seja, você tem dentro do establishment neoliberal uma disputa interna sobre qual vai ser o novo credo, o que pode ser esse pós-neoliberalismo. E tem gente que está dizendo, olha, eu vou adaptar e vou fazer com que um problema ambiental seja traduzido em termos clássicos. Não vai funcionar? Evidentemente que não vai funcionar. Não funciona para ninguém, todo mundo sabe que isso não funciona. Agora, do ponto de vista da coalizão social, da coalizão política que foi feita no Brasil, quando você tem essa inversão da composição do PIB, da composição demográfica da população brasileira, da mudança da composição religiosa, quando você tem essa aliança, o setor financeiro, evidentemente, ele está do lado das vantagens comparativas, sejam elas quais forem. Então, assim, só para lembrar um pouco, Hermínio, esse negócio, não se trata de dizer, não, joga fora a sua vantagem comparativa, entende? Não é isso. Mas é simplesmente você dizer que um país não se constrói só com vantagem comparativa. Se for só vantagem comparativa, não dá, né? E, assim, o exemplo do Chile, nesse caso, eu acho que é um exemplo muito claro de que estão dizendo, olha, precisa mais do que vantagem comparativa, porque só vantagem comparativa não vai te produzir a tecnologia que você precisa.
em outros campos do que os campos em que você tem vantagem comparativa. Então, você não vai conseguir fazer uma transição minimamente energética, não estou falando nenhuma transição ecológica, se você não tiver isso. Você Oi, vai lá. dá isso como uma verdade axiomática? Não é. O quê? Não é. Você pode fazer transição. O que que você. Você tem uma decisão a tomar. Você quer fazer reconversão industrial para diminuir emissão? Aí você tem que olhar custo, tá certo? Tem que olhar custo. Importar pode ser uma grande vantagem. E uma parte disso você vai ter que importar. Se você quiser produzir tudo aqui dentro, você dá um choque de custo para a indústria. Você mata a indústria brasileira, gente. Essa é um pouco. Talvez a gente esteja falando de Quando coisas. você fala de tecnologia, por exemplo, a discussão toda no Chile, ninguém está imaginando no Chile que vai criar uma indústria de chips no Chile, né? A partir dessa vantagem de base, não é vantagem comparativa, não é uma dotação natural entregue por Nosso Senhor Todo-Poderoso. Ela é construída historicamente com muita tecnologia. Chama Embrapa. Tá certo? Em parte é Embrapa, em parte é Embrapa. A grande alavancagem aqui foi Embrapa. Não é só. Hoje o peso da Embrapa é muito menor do que já foi. Claro. Né? Como é que você escala? E você tem produção de tecnologia, você pode ter produção de tecnologia autóctone no Brasil ligada a indústrias de base natural. Sem dúvida, Né? você está Então, falando de outra essa coisa. ideia de que tecnologia é necessariamente só indústria manufatureira, Não, mas em não nenhum tem- momento eu falei isso. não tem Desculpa. correspondência no real. Reindustrialização verde não tem nada a ver com indústria manufatureira. Agora, se você tem um probleminha Tem, como hidrogênio também. verde, Também tem. Uai, como é tem. que é? Não, veja, mas eu não estou discutindo governo aqui. Não chegamos nesse. Você pode fazer, claro, como não tem? Pode, do ponto de vista da indústria manufatureira, você pode chegar à conclusão que você pode querer produzir aqui dentro todos os geradores de energia mais eficientes, tá certo? Não, isso sim, ou, Sérgio. digamos, painéis solares. Você pode resolver proteger aqui dentro e fazer. Você compra da China por 1,40 avos do que você produz aqui dentro. Você pode fazer. Aí a turma que está aí na periferia não vai comprar essa porra por por uns 10 anos. Sim, Sérgio, mas assim, Então, nós não estamos falando de tecnologia do século XX. Painel solar é tecnologia do século XX, não estamos Sim, discutindo mas, isso. Nós estamos discutindo hidrogênio verde, é outra coisa. Mas a discussão mas nós vamos fazer o seguinte, mas aí que é concreto, não são coisas abstratas. Qual é o pedaço dessa indústria que você pode ter aqui? Qual é o pedaço? Você tem uma vantagem comparativa, por quê? Porque você tem eólica, você tem hidrelétrica e você tem solar, tá certo? E aí você eletrifica lá, faz a eletrólise e tal, e você pode uma parte dos bens de capital para fazer isso, você pode produzir aqui. Se resolver fazer tudo aqui, você dá um choque de custo, inviabiliza isso. Não tem. Mas assim, Então, Sérgio, ninguém falou isso aqui. esse é Eu, o pelo jogo. menos, não falei. Nem escrevi em lugar nenhum que nós vamos agora fazer toda a cadeia produtiva dentro de cada país. Quer dizer, existe uma coisa chamada nacional desenvolvimentismo, aconteceu, Então. acabou, etc. Assim, não é disso que nós estamos falando. Old habits die hard. Os mentais, então. Não, mas aí, assim, esse é um problema que você tem com outras pessoas em outra discussão. Acho que você tem também, João. Assim, eu seria a última pessoa a defender o nacional desenvolvimentismo. Mas no teu texto aparece, meu querido, desculpa, acho que não é uma leitura. Você tem. Eu posso citar aqui, não, Tá. é bobo citar, porque não vai ficar uma coisa de picuinha. Mas está presente isso. Porque isso? Porque está muito enraizado na gente. Às vezes eu sinto que tem um pedaço teu que está olhando para frente e tem outro que está agarrado. Todos nós somos assim. Não tô Mas, querendo Sérgio, eu comecei mesclar isso. falando que é o espírito da teoria da dependência. Assim, Não, não é a teoria da dependência, não é a economia estruturalista da acho que CEPAL. nem eu, nem a Maramina estamos loucos o suficientes. Parcialmente sim, mas não para que a gente tivesse conversa. Estou falando isso assim, tipo numa boa. Tipo numa boa mesmo, assim, digamos, cara, se a gente percebeu isso, porque eu acho que. Não, eu já falei para vocês que eu vou olhar, porque, em geral, quando
esse tipo de crítica me é dirigida, em geral é assim, você está defendendo a Dilma Rousseff ou alguma coisa parecida, Mas a tá Dilma não certo? tem nada a ver com essa história, quer dizer, é de um pequeno capítulo, enfim, não tem nenhuma importância, então, não estamos nesse nível, estamos discutindo mais. Não, não, Sérgio, mas assim, se você não se importar de encontrar no texto o lugar que você de fato achou que tem um negócio que eu estou dizendo, olha, o nacional desenvolvimentismo era incrível. Não, Não porque vou não foi o fazer espírito, é isso que eu exegese. quero dizer. É isso que eu quero Al- dizer. Não foi o al- espírito com que eu escrevi o Não, texto. ótimo, sua palavra vale mais do que qualquer outra coisa. Eu tive, na recepção, me pareceu isso. A Hermínia também, acho que também. Então, digamos, eu estou num estado já demencial avançado, mas a Marilene não. Então, algo tem aí. Algo tem Diga, Hermínia, diga aí. Não, a gente continua a discussão, eu depois te mando o pedaço que me fez pensar assim. Ah, tá bom. Porque daí vai me ajudar. Porque não Ó, foi assim que eu eu tenho escrevi, que não foi esse achar aqui, porque eu li no computador, eu tenho que achar onde está. não foi esse o espírito. Sumiu agora. É que eu. Não, é que assim que saiu o Você texto. editou? Não, é que assim que saiu o texto, eu recebi um áudio de um amigo seu, Sérgio, que dizia assim: mais uma vez você defendendo o nacional desenvolvimentismo de Dilma Rousseff. Aí eu olhava e falava assim: não dá. Assim, por isso que eu estou querendo dizer, os termos e as noções, elas são propositadamente colocadas nesse grau de abstração, que é justamente para a gente não ter esse tipo de confusão, assim, para frente, é o que vem depois, né? Agora, tem o espírito de algumas coisas que ficam, o espírito da teoria da dependência eu acho que fica, o espírito do nacional desenvolvimentismo não fica, espero, né? Espero, não é um modelo para gente do que seja um desenvolvimento que vai atingir de fato o objetivo que a gente quer. Então, assim, mas vou ler de novo com cuidado e tentar encontrar o momento em que eu defendi o nacional desenvolvimentismo. E eu tive saudade do nacional desenvolvimentismo ou alguma coisa parecida. É isso. Bom, gente, então, eu queria agradecer a, né, a professora Maria Hermínia Tavares Almeida pela ideia, né? Foi a ideia dela, como ela disse, de organizar esse seminário, né? Agradecer ao Sérgio Fausto, agradecer ao professor Marcos Nobre. Eu acho que a gente teve aqui um debate de altíssimo nível. Agradecer também pelas intervenções da plateia, também de altíssimo nível. Acho que só mostra a importância de todo esse debate que a gente está fazendo aqui a partir do SEBRAP. Acho que na melhor tradição, né, do SEBRAP. E, enfim, agora a gente vai fazer, então, o sorteio. Não vai fugir. Então, quais são os números que a gente tem? Tá no seu. Ou no meu Zap. Vocês são muito tecnológicos. O sorteio vai ser auditado, não? Pois é, não, eles são muito tecnológicos. Ó, vamos lá. 11, 5, 7, 36, 27. São? Foi? Ah, ganhou? Olha aí. Opa! Puta marmelada! Foi ali, ó, ali que fizeram. Ninguém quer impugnar. Auditagem. Exatamente. Auditagem. Cadê as atas do sorteio? Mostra as atas do sorteio. Bom, então é isso, gente. Muito obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite. Eu sou um grande perdedor de cabeça. Eu sou um grande perdedor de cabeça. O que foi? Exatamente. Eu vou literalmente tentar virar a mesa aqui. Também.
Foi legal, né? Legal, foi muito legal. Muito legal, não. E aí, Pedro, beleza? Curtiu? E aí, ótimo. Tudo bem? Eu sabia que você estava nesse sistema. Eu tô. Agora a gente, como você falou, né? Uma agenda de pesquisa que a gente vai. A gente vai tem várias universidades, então, sei, global, Estados Unidos. Então é meio começando, engatinhando a questão, mas meio naquele dia também, ninguém nunca mais mais lugar, sabe? Maravilha, muito bem. E aí o Marcos falou, olhando para, especialmente como estamos começando, se organizando, tem três. Eu tenho a educação dele, que é a ideologia, a ideologia da educação cresce. Dependendo dos 10 valores. Mas acima do bolsonarismo, entendeu? Dá para chamar o bolsonarismo de ideologia? Não, né? Existe uma liderança única, ou com várias lideranças, ou em algum momento, se aproveitar conforme o movimento, e o Bolsonaro, né?